vou começar a me apresentar, tá legal? Meu nome é Milena, sou psicóloga clínica, trabalho aqui com a Cognitiva, na equipe, né, da Cognitiva. Sou formada pela Universidade Federal de Minas Gerais, né? E hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre metas, sobre, né, objetivos, né? Então, vamos conversar sobre isso, tá bom? Quero, assim, que vocês se sintam à vontade, né? Infelizmente a gente não tá aqui conversando um com o outro, né? Mas a gente pode estar comentando aqui no comentário, eu vou estar lendo e respondendo todo mundo, tá bom? E, assim, sintam-se à vontade, pode perguntar se tiver alguma dúvida, né? Alguma coisa, porque falar sobre metas, sobre objetivos que a gente tem para alcançar é uma coisa que todo mundo tem, né? Então, assim, vamos começar com essa pergunta, né? Quem aqui nunca fez um planejamento, uma meta que queria alcançar, um objetivo que queria alcançar e não atingiu? Eu acho que ninguém, né? Acho que todo mundo já teve alguma vez que acabou, né, querendo fazer alguma coisa, tendo um objetivo ali, mas que não alcançou. Ou então que era uma coisa que parecia ser muito difícil, que não daria para alcançar, né? E acabou procrastinando, né? Acho que é uma coisa bem comum que acaba acontecendo, né? Eu mesma posso dizer que já aconteceu comigo, né? E a ideia é a gente justamente conversar sobre isso. Conversar do porquê que muitas vezes a gente acaba não alcançando, né? Porquê que muitas vezes a gente acaba procrastinando, acaba paralisando diante de alguma coisa que a gente acha que é muito difícil, né? Mais pra frente também eu quero dar pra vocês um material da clínica, né? A gente vai estar disponibilizando no grupo do Telegram, então depois eu vou dar informações pra vocês, vou mostrar aqui, que eu acho que é uma coisa que ajuda bastante, é bem legal. Bom, então vamos começar pensando que atualmente o que acontece muito, né? A gente tá cheio de problemas, cheio de coisas que estão acontecendo, mas as pessoas acabam tendo uma ideia de que um problema é uma coisa impossível de resolver, né? Que não tem como, que é isso mesmo, e aí, assim, acaba sendo inundado por isso, né? Inundado por aquele problema, inundado por dificuldades, né? Que acaba achando que é uma coisa impossível, né? Será que isso já aconteceu aí com você, que tá aí do outro lado da telinha assistindo, né? Comentem aqui no comentário, assim, alguma vez, né? Se já faz tempo que isso aconteceu, ou se tá acontecendo agora com você, né? Então, o que acontece? Essa ideia de que é uma coisa impossível, de que é uma coisa que não tem chance, não vale nem a pena esforçar, acaba gerando uma paralisação, né? Você olha aquilo lá, né? Deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, pensa que você tá diante do Monte Everest. Você tá ali na frente do Monte Everest, olhando lá pro pico dele. Fala pra mim, você acha que você vai dar conta? Assim, a hora que você olha, você fala, não, é tranquilo, vou subir aquele monte ali. Não, né? Geralmente você vai estar ali cansado, né? Com dificuldade, você vai olhar aquilo ali e falar, impossível, eu não vou conseguir chegar naquele pico ali. Isso é muito o que acontece na nossa vida com os problemas. Às vezes a gente tá cheio de problema, aquele negócio tá tão forte que você olha para aquilo e você fala, impossível, não tem como, né? Não sei nem por onde começar, né? Então, isso gera a procrastinação, né? E o que a gente tem que fazer? Se você olha lá pro pico do Monte Everest, você vai falar, eu não vou conseguir. Mas se eu te perguntar aqui, você consegue dar o primeiro passo? Você consegue chegar ali e dar uma escaladinha, assim, subir um degrau daquele monte? Aí sim, aí já é possível, não é? E é o que a gente tem que fazer com esses problemas que a gente acha que é impossível, né? Se você olhar ele de uma vez, você vai falar, não, impossível, né? Então, a ideia é justamente transformar o problema em uma meta, em uma estratégia que você possa estar cumprindo com aquilo, estar resolvendo aquilo. Percebe? Então, por exemplo, se eu olho para o problema como o Monte Everest, eu não vou saber nem por onde começar. Agora, se eu olho para o problema e falando assim, não, eu vou fazer essa coisinha aqui, essa coisinha eu consigo. Essa pequena estratégia ali, aquilo lá, já é possível, né? Então, qual que é o primeiro passo? Entender que um problema existe porque existe uma solução.
não é impossível. Então, o que a gente pode fazer para chegar lá? Então, vamos fazer uma estratégia, colocar uma meta. E aí, aqui é importante da gente ressaltar, tá? Isso é uma coisa muito importante. Meta é diferente de um desejo, de uma vontade que eu tenho, tá? Então, por exemplo, eu posso ter um desejo de ser bem-sucedido. Mas isso é uma meta? Minha meta é ser bem-sucedido? Não. Isso é a minha vontade, é meu desejo, é o que eu quero alcançar. Tá. Mas pra chegar lá, se eu falar que isso é uma meta, vai acontecer justamente o que a gente tava falando, né? Você não sabe nem por onde começar. Como que você faz? Então, justamente, a meta não pode ser um desejo. Tem que ser algo concreto, uma coisa que você pode justamente traçar um caminho para chegar naquilo ali. Tá? Então, beleza. Então, vamos pensar nesse desejo, nesse meu desejo de ser bem-sucedido. Gente, eu tô aqui falando, tá? Mas vão me dando um feedback, se vocês quiserem comentar, fazer alguma pergunta, tá bom? Estou super disponível. Pode conversar, pode perguntar. E se tiver alguma parte que também ficou confusa, vocês me perguntem e eu vou respondendo, tá bom? Mas então vamos pensar nesse desejo. Meu desejo é de ser bem-sucedido. Tá bom. Então, o que eu vou fazer pra chegar lá, né? Ser bem-sucedido é uma coisa muito, né, que cada pessoa entende de uma forma, mas vamos dizer que essa pessoa em específico acha que entrar na faculdade vai ser importante para ela, né, para poder chegar naquela ideia de, então assim, é um passo, né, então eu vou entrar na faculdade, depois eu vou ter um trabalho, essa é a minha ideia de ser bem-sucedido. Ok, então, o desejo tá aqui, ser bem-sucedido. A gente vai estabelecer uma meta de longo prazo, que tá aqui. Então, vamos falar que é prestar o vestibular. Como que a gente vai fazer isso? Que é o material que eu falei que eu vou passar pra vocês, tá legal? Então, depois, né, a gente vai tem um grupo do Telegram, e aí quem quiser entrar, né, pode entrar depois lá no Instagram da Cognitiva, tem um link, e aí você pode estar entrando. E a gente vai mandar esse material pra vocês. Acho que dá pra ver aí, né? Isso aqui chama execução graduada. Então, tá vendo que é como se fosse uma escada que a gente vai seguir? Então, aqui estaria essa meta de longo prazo. Por exemplo, prestar o vestibular. E aí, a gente vai pensar em degrau por degrau, como que eu vou chegar lá, né? Porque, por exemplo, então tá, minha meta, então, já que não pode ser o desejo, vai ser a meta de entrar no passar no vestibular. Eu posso só ir prestar a prova do vestibular? Isso vai ser tranquilo? Não, né? A gente tem que ter uma preparação para chegar lá, né? Eu tenho que estudar tais e tais matérias, passar por tais e tais provas, né? Então, ok. Então, a gente põe aqui em cima. Passar no vestibular é minha meta de longo prazo. Como que eu vou fazer para chegar lá? E aí é que entra. A gente vai fazer metas de curto prazo. E isso é uma coisa essencial, tá? Que vocês entendam por quê. O que acontece que a gente estava falando lá no começo? Muitas vezes a gente tá, por exemplo, lá com aquele problemão, que é o Monte Everest, e a gente não sabe nem por onde começar. Mas lembra que eu falei? Se eu te perguntar se você consegue dar o primeiro passo, isso daí já é possível. E é o que a gente faz com a meta de curto prazo. Se eu olho e falo assim, gente, eu tenho que estudar todas essas matérias que vão cair no Enem, eu tenho que fazer todas essas tarefas e provas, eu tenho que olhar cada exercício, é um desespero que bate, né? Assim, meu Deus, é muita coisa, eu não vou dar conta, né? E muitas vezes a gente faz isso, a gente olha para tudo aquilo, em vez de olhar para cada parte ao pouco. Então, essas metas de curto prazo têm que ser metas objetivas, metas que a gente pode estar alcançando, metas que a gente pode estar justamente seguindo, né? Então, por exemplo, qual é o primeiro passo? Pro vestibular, então eu vou me cadastrar num cursinho online. Ok. Venho aqui e coloco na primeira parte, me cadastrar no cursinho online. Ok, isso é possível de fazer. E já não é aquele Monte Everest que a gente estava olhando, certo? Então, assim, é mais possível. Eu posso pensar em como que eu vou estar fazendo isso. E aí eu pego e falo assim, não, então agora eu quero fazer 100 exercícios hoje.
fazer 100 exercícios para uma pessoa que não estava fazendo, isso é tranquilo? Não, é uma coisa difícil. É uma coisa que a gente precisa ir aos poucos, né? Eu preciso entender primeiro o que é 2 mais 2 para depois saber qual que é a fórmula de Bhaskara, né? Se eu já vier querendo fazer a fórmula de Bhaskara sem saber o que é 2 mais 2, como que eu chego lá? Certo? Então, por exemplo, eu vou estabelecer uma meta de curto prazo de fazer 5 exercícios naquele dia. E aí, a hora que eu vou ver, na semana eu fiz 25 exercícios. E aí, isso já é muito legal. Por quê? A meta de curto prazo é uma coisa que você consegue fazer e é uma coisa que te traz motivação. Por quê? Porque você conseguiu. Quando você acaba ficando ali paralisado diante daquele problema, quando você tem essa dificuldade, você fica triste, né? Aí você vai procrastinar, né? Em vez de eu ir fazer o exercício que eu tava falando que eu precisava fazer, que eu preciso fazer 100 exercícios, eu vou, sei lá, limpar meu armário. Eu vou fazer uma limpeza na casa, eu vou conversar com minha amiga, eu vou mexer no Instagram. Por quê? Porque a hora que você olha aquilo lá, você fala, eu não vou dar conta de fazer isso, né? Pra que, sabe, assim, não vale nem tentar. E aí, quando você estabelece uma meta, né, que é realizável, que é possível, e que vai de acordo com o seu objetivo, justamente, a hora que você olha, por exemplo, nossa, eu consegui fazer 25 exercícios, né? Muito mais do que eu tava conseguindo fazer, né? Então, isso traz motivação, né? Então, aí é legal. Então, beleza. Então, a gente precisa ter metas de curto prazo e que sejam realizáveis, possíveis e que sejam bem estabelecidas. É isso daqui, detalhadas. E aí, uma outra coisa que é muito importante, né, com relação à motivação que eu tava falando com vocês. Isso é muito importante. A gente precisa saber o para que eu tô fazendo aquilo. Por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô me colocando na situação de fazer agora o cursinho? A gente precisa saber o motivo, porque isso, ele vai dar um suporte pra gente. Quando a gente olha e fala, eu vou passar por isso daqui, fazer esse monte de exercício, vou estudar tudo isso. Se você não tem um para quê, essa motivação que ela te move, né? Ela acaba te dando, assim, justamente a paralisação, porque você não tem essa motivação. Então, você precisa saber, e tendo essa motivação por trás, isso te ajuda a superar as dificuldades. Porque as coisas que a gente vai fazer, né, o dia a dia, ele apresenta dificuldades pra gente. Mas a gente tendo uma forma, um porquê daquilo ali, então é porque eu quero buscar ser bem-sucedido. Isso daí dá um apoio pra você, né? É aquela frase que as pessoas falam: se eu não sei pra onde eu quero ir, qualquer lugar serve, né? Então, você tendo esse apoio, você consegue, por exemplo, nossa, esse exercício aqui de matemática tá muito difícil. Não, mas eu consigo passar por ele, porque eu sei que eu quero passar no vestibular, porque isso daqui, ele realiza o meu desejo de ser bem-sucedido. Então, tudo bem, eu vou passar por essa dificuldade aqui, passar por esse momento que é mais complicado, né? Porque isso aqui vai de acordo com os meus valores, com o que eu quero, né, tá realizando. Ok? Então, vamos lá. O que a gente já falou até agora, né? É muito importante da gente poder transformar um problema, né, em metas, estratégias para solucionar, né? Sair daquela ideia de que um problema é impossível, de que a gente não vai conseguir, né? Que vale mais a pena já parar de uma vez, porque aquilo lá não vai ser realizável, né? Não vai poder ser possível de realizar, né? E transformando em metas, a gente tem que lembrar que uma meta tem que ser uma coisa objetiva, né? E que é possível de realizar, diferente de um desejo. Um desejo pode ser de ser bem-sucedido e a meta é de passar no vestibular. E a meta, ela pode ser de longo prazo, por exemplo, passar no vestibular, e a gente vai traçar metas curtas para chegar até ali. Porque se você só olhar que eu vou uma meta de longo prazo, você não vai saber como traçar, né, qual que é o caminho. Lembra da escadinha que eu mostrei aqui para vocês. Então, você vai traçar essa escada aqui até chegar na meta de passar no vestibular. Tá legal? Então, agora vamos falar sobre essa questão, né, dar alguns exemplos para vocês.
Vamos pensar numa pessoa que foi fazer uns exames de saúde e descobriu que estava com colesterol muito alto e que tá com obesidade e precisa emagrecer, precisa melhorar a alimentação, né? Então ela tem o desejo ali atrás de melhorar a saúde, melhorar o bem-estar dela, né? Isso tá por trás, é o apoio dela, onde tá motivando o que ela tá querendo buscar. E aí a pessoa, o médico vira e fala, olha, seguinte, você precisa emagrecer 12 quilos, né? E a pessoa tá com isso dali na cabeça. A hora que ela olha e fala, como que eu vou emagrecer 12 quilos do nada? Né? Impossível. A pessoa vai olhar e falar, não vale nem a pena tentar, deixa eu vir aqui comer minhas coisas aqui que é mais tranquilo, né? Mas se você pensa, justamente, olha lá, são 12 quilos que eu tenho que emagrecer. Então minha meta é essa, emagrecer 12 quilos. Como que eu vou executar isso? Justamente, lembra que lá que a gente falou, a meta de longo prazo são os 12 quilos. Vamos traçar metas curtas e que podem ser realizáveis e possíveis para chegar naquela meta ali dos 12 quilos. Então, qual que é o primeiro degrau? Eu preciso, por exemplo, de uma ajuda médica. Eu preciso de uma orientação. Como que eu faço? Qual que é a alimentação correta que eu preciso, então, se meu colesterol está alto? Né? Então, eu vou procurar um nutricionista. Né? O primeiro degrauzinho. E aí, o nutricionista vai me indicar um exercício. Aí, eu vou fazer um exercício. Aí, eu vou dividir, por exemplo, em 12 meses, emagrecer 1 quilo. Se eu te falo que é para emagrecer 1 quilo, aí é mais ok, né? Então, tá, eu vou me esforçar para conseguir emagrecer 1 quilo. Vocês percebem como que quando a gente divide uma coisa que parece impossível em passinhos pequenos passos, a gente consegue perceber que aquilo ali tá funcionando, né? Então, assim, se eu te pergunto, você consegue subir o Monte Everest? Vai lá no pico. Não, é impossível, mas se eu te pedir para dar o primeiro passo ali, aí sim. Ok? Entenderam? Se vocês quiserem poder fazer alguma pergunta, podem comentar aí, tá, gente? Que eu vou respondendo. Tudo certo? Bom, então beleza, parece que tá tudo certo. Agora eu vou dar um exemplo específico, né, para professores. Eu acho que vocês viram aí durante essa semana, acho que na semana anterior também, a gente tem feito um cronograma de lives, né, com conteúdos para professores. Por quê? Teremos um curso para professores que será muito legal para poder estar ajudando o professor, né? Então, assim, a trabalhar o psicoemocional do professor, porque, é claro, o professor também precisa, o professor também tem dúvidas, né? Também tem dificuldades, né? Então, trabalhar o eu do professor. E depois a gente pensa em a possibilitar como ajudar o aluno, né? A gente quer poder ajudar o professor a entender como ajudar o aluno, como cada ato que ele pode ter pode ajudar. Então, a gente tem feito várias lives, e uma delas é essa da meta, né? Mas a gente já falou de comunicação assertiva, de como comunicar expectativas, como dar feedbacks, né? Que são todos os conteúdos que a gente vai estar trabalhando mais profundamente no curso. Tá legal, gente? Então, depois, se vocês tiverem interesse, vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp, que aí todo mundo vai estar lá respondendo, eles podem tirar alguma dúvida para vocês poderem fazer. Mas então eu vou dar um exemplo para o professor, né? Ele está com os alunos ali, ele precisa tirar dúvidas que os alunos podem ter e ele quer que os alunos possam estar estudando para uma prova que vai ter, né? Daqui a um mês vai ter uma prova. Como que eu posso estimular os estudantes para poder estar estudando, né, para a prova? Justamente. Então, vamos pensar no caminho que a gente fez. Tem que ter um motivo, um apoio, uma coisa que é o porquê que eu quero fazer isso, né? Então, o professor precisa lembrar disso, ele precisa motivar os alunos, né? Mostrar o porquê que é importante eles estudarem para a prova, o que isso vai agregar a eles, né? Então, primeiro passo, poder motivar os alunos, trazer o que é importante, o que eles querem, para eles enxergarem valor naquilo, ok? Segundo passo, definir uma meta. Então, a meta é que eles estudem o primeiro, o segundo e o terceiro capítulo, né?
E como que eles vão fazer isso? Então, estabelecer uma estratégia para aquele aluno, né? Então, olha, né, nessa primeira semana a gente vai estudar o primeiro capítulo, a gente vai poder, por exemplo, estudar, a gente vai fazer um resumo e vai responder algumas perguntas. Na segunda semana, a gente vai estudar o segundo capítulo, fazer um resumo e responder as perguntas. E na terceira, a mesma coisa, né? Se o professor virar e já só falar, não, vocês têm que estudar, fazer a prova, né? E eu sei que ninguém quer, ninguém tá nem aí, né? Isso não vai motivar os alunos. Então, a ideia é justamente de trazer todas essas questões que a gente tem abordado nas lives. Então, trazer uma comunicação assertiva, né? Mostrar para eles, falarem para eles os motivos, né? Poder falar com o aluno sem estar atacando ele, né? Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais de comunicação assertiva, depois vocês podem estar assistindo a live. Acho que inclusive foi a Renata quem fez, né? E depois, por exemplo, comunicar uma expectativa, né? A expectativa é a da prova. Por quê, né? Essa live eu acho que foi a Jaqueline que fez. E então, assim, trazer essa motivação, né? E aí depois trazer a estratégia, né? Em vez de ser um problema que impossível, que os alunos não vão conseguir tirar nota na prova, como que eles vão fazer isso? Vamos dar a estratégia, passo a passo. Percebe que aí o aluno consegue enxergar o caminho a ser traçado, né? Como a escada que eu mostrei pra vocês. Ele sabe os degraus que ele precisa subir. E assim facilita. Então, a ideia é justamente essa, pessoal. De vocês entenderem que, né, mudar um pouco essa ideia de que problemas são coisas impossíveis, né, que não tem como resolver, né, entender que a gente justamente tem que entender que um problema é possível de solucionar e como que eu vou resolver isso, né, traçar a minha estratégia, traçar o meu caminho e as metas que eu vou seguir, né. Lembrem sempre de estabelecer metas de curto prazo, metas práticas. Então, eu vou fazer 5 exercícios por dia. Então, eu vou fazer esse exercício físico por dia, né? Então, uma coisa que você consegue fazer, porque você conseguindo cumprir com o que você determinou, isso vai te gerar motivação. Tá legal? E assim, gente, todas essas coisas, né, a gente entende que são coisas que é preciso um esforço, né, e ter essa motivação por trás. Então, lembrem disso. A gente precisa saber o porquê que eu estou chegando lá para querer chegar lá, né? Lembra aquela frase? Se eu não sei para onde eu estou indo, qualquer lugar serve. Então, a gente tem que entender qual que é, por que é, né? Para quê? Né? Então, é mais ou menos isso a ideia que a gente queria falar para vocês, né? Eu trouxe de uma forma bem resumida, né? No curso a gente aborda muito mais profundamente, né? Dá mais exemplos, mais materiais. Eu vou estar passando esse arquivo para vocês. Quero que vocês tentem, né? Na vida todo mundo tem algum problema, alguma coisa que é difícil, né? Às vezes a gente tende a procrastinar ou paralisar, mas a gente tem outras formas de resolver, tá legal? Então, assim, tentem usar. Eu vou deixar lá no grupo do Telegram pra vocês. Então, é só acessar, tá no link da bio, tá? É só vocês clicarem lá pra poder acessar. E vai estar lá no grupo. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que vocês quiserem conversar também, nosso WhatsApp está disponível, tá bom? Eu também estou disponível. Vocês podem entrar em contato para conversar, fazer alguma pergunta, tá legal? E é isso. Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Esses são assuntos que a gente vai estar tratando nesse curso dos professores, mas a gente também tem um curso de certificação do Cog Planner que a gente também trata sobre esses assuntos. Então é um curso muito legal. Fiquem de olho aqui na rede, tá? A gente vai estar postando mais novidades e informações, né? E com certeza é um curso assim extremamente completo, muito, muito legal. E eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Bom, estou aqui olhando, acho que não tem mais nenhuma pergunta. Então, eu quero agradecer todo mundo que esteve aqui acompanhando, né? Me coloco à disposição se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa que quiser perguntar. E muito, muito obrigada a todos, né? Obrigada à Cognitiva também por ter dado esse espaço para a gente poder,
né, tá compartilhando. Eu acho que é uma coisa muito importante, né, a gente ter esse contato, poder conversar, poder trazer algumas coisas que possam ajudar no dia a dia. E é isso, gente. Então, beijos. Até a próxima.